Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a ocorrência das reações de dupla troca. Então, olha só, na aula passada a gente viu quais eram os motivos, os fatores que faziam uma reação de simples troca acontecer, tá? Lá dependia do quê? Lá dependia da reatividade da substância simples, né? Aqui não, aqui são outros fatores que a gente vai ver agora. Lembrando que uma reação de dupla troca significa que são duas substâncias compostas reagindo e trocando, na verdade, de cátion e ânion, tá? Formando outras duas novas substâncias compostas, certo? Então, olha só, aqui tem um desenho bem legal que eu achei, olha só. Ele mostra aqui, ó, um coelhinho com um pedacinho de carne, que não é uma coisa muito interessante, né? Um coelho com carne, tá? E aqui tem um cachorro com uma cenoura, né? E aí o interessante é que esses dois se encontram, né? Há um encontro entre eles e eles trocam, né? Aqui o coelhinho, ele ganha a cenoura e aqui o cachorro ganha um pedaço de carne e eles ficam felizes. Bom, isso aqui representa bem uma reação que ocorre, tá? Porque olha só, aqui ó, a cenoura encaixa muito bem com o coelho e o cachorro encaixa muito bem com o pedaço de carne, né? Então essa aqui seria a representação de uma reação que vai acontecer, tá? Nem sempre a reação que a gente escreve vai acontecer, por isso que a gente estuda o que? A ocorrência das reações. Então olha só, aqui, como eu disse, ó, reações de dupla troca entre duas substâncias compostas, tá? Lembrando que substância composta é aquela formada de cátion e de ânion. Olha só, se a gente dividir a molécula aqui, ó, e aqui também, lembra, a primeira parte sempre é o positivo, que é o cátion, segunda parte é o negativo, que é o ânion, tá? O ânion. Aqui é a mesma coisa, ó, a primeira parte o cátion, que é o positivo, e a segunda parte que é o ânion. Quando a gente fala dupla troca, exatamente isso, ó. O cátion da primeira substância, ele vai acabar pegando o ânion da segunda substância, tá? Ó, então aqui o bário, ele se junta com o CO3, que é o carbonato, e vai formar isso daqui, ó, carbonato de bário. Olha lá, ó, cátion primeiro, ânion depois. E aí vai sobrar o cálcio, cátion cálcio da segunda substância e vai sobrar o ânion sulfato da primeira substância, mas presta atenção, ó, a primeira substância sobrou o SO4, ele é ânion, tá? Então eu não posso simplesmente juntar esses dois aqui como eu fiz no primeiro caso, a gente tem que trocar. O cátion vem primeiro, então olha lá, ó, o que vai acontecer aqui, ó. O cátion vem primeiro, então o cálcio eu escrevo primeiro e o ânion eu escrevo depois. Então essa reação aqui a gente trocou o cátion do primeiro com o ânion do segundo, o cátion do segundo com o ânion do primeiro e formou essas outras duas novas substâncias compostas. Mas a questão é, ocorre? Bom, vamos analisar, ó. Quando que uma reação de dupla troca ocorre? A gente pode considerar esses 4 fatores aqui, ó, tá? Toda vez que uma reação química formar água, a gente pode considerar que a reação ocorre. As reações que normalmente formam água são as reações de neutralização, que é a reação de um ácido com uma base. Mas por que a água é uma substância, que força a reação a acontecer? Porque a água é uma substância que ela é praticamente, ela não se ioniza, tá? Então a gente pode considerar que é uma substância de muito pouca ionização e isso favorece a reação acontecer. Outro motivo que faz uma reação acontecer é quando existe a formação de um produto volátil, tá? Ou um produto gasoso, tá? Produto volátil ou gasoso, eles vão ser representados assim, ó, um Gzinho de gasoso ou uma setinha para cima. Uma setinha realmente na vertical ou uma flechinha inclinada, tá? Essas 3 representações aqui indicam substâncias voláteis ou gasosas. Só para lembrar, volátil é a substância líquida que facilmente passa para o estado gasoso. E a substância que eu represento com o G significa que ela já está no estado gasoso, tá? Mas essas duas características favorecem a reação acontecer.
Terceiro motivo seria a formação de um ácido fraco, tá? Então, normalmente, podemos encontrar reações onde um dos reagentes é um ácido forte, tá? E aí vai formar um ácido fraco. O ácido fraco, ele entra, no caso aqui, é a mesma explicação para a água. São substâncias pouco ionizáveis. Substâncias pouco ionizáveis tendem a se formar e com isso fazer a reação acontecer quando elas são produtos. E o último caso seria a formação de um precipitado. Precipitado é a substância na forma sólida, quando forma uma substância que é insolúvel no meio aquoso, que também pode ser representado por essa setinha voltada para baixo. Certo? Então, olha só, são esses 4 motivos que a gente vai analisar, sempre. Então, se você olhou a reação, ela é de dupla troca? Ocorre? Então, não sei. Formou água? Formou um produto gasoso? Formou um ácido fraco? Ou um produto sólido? São esses 4 fatores que podem fazer uma reação acontecer. Só que para isso é importante você lembrar que tem muita teoria envolvida. Você tem que saber solubilidade, normalmente de sais e de bases, para saber o que é insolúvel, tá, em meio aquoso. Saber força de ácido, quais são fortes, quais são fracos, tá? Então é um assunto que requer alguns pré-requisitos, né? Bem importante isso. Mas são assuntos que caem bastante em vestibular. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui um por um. Formação de água. Como eu disse, reações de neutralização. Aqui, ó, a gente tem 3 exemplos. Os primeiros compostos aqui são bases, tá? Lembra, terminou em OH, é uma base. Então, NaOH, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio. Reagindo com ácido. Tá? Aqui temos ácidos, ó. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido sulfúrico. Presta bastante atenção no seguinte, ó. Esse símbolo aqui, ó, subscrito AQ, significa aquoso. Quando a gente tem esse símbolo AQ, significa que essa substância está dissolvida na água, tá? Então, pode perceber que aqui, ó, todas as substâncias reagentes estão dissolvidas na água. Isso é importante, porque uma substância sólida como reagente significa que a reação não vai acontecer, tá? Então, olha só. Hidróxido de sódio dissolvido em água, ácido clorídrico dissolvido em água. Eles reagem e formam cloreto de sódio dissolvido na água e forma água, tá? A água, olha só, substância pouco ionizável. Isso favorece a reação acontecer, tá? Ó, nos 3 casos formamos água, tá? Olha só, aqui, quando a gente indica o AQ, significa que, por exemplo, o NaCl, a gente não tem NaCl dentro lá da sua solução aquosa. Na verdade, a gente tem os íons Na+, e os íons Cl-, eles estão dissolvidos. Então, por enquanto, não formou cloreto de sódio, tá? Formou uma solução aquosa de cloreto de sódio. A gente vai obter o sal se a gente aquecer e evaporar toda essa água. Aí sim eu consigo essa substância aqui, tá? Aí no caso seria um sólido, porque eu evaporei a água. Tudo bem? Então, a formação de água é um dos motivos que fazem a reação acontecer. Olha só aqui, ó, formação de substância volátil ou gasosa, tá? Aqui eu dei um exemplo interessante, ó. Aqui eu tenho um sal, cloreto de sódio, reagindo com ácido sulfúrico, ó, dupla troca, o primeiro reage com o último, então fica Na2SO4, tá? Fica o sulfato de sódio, e os dois no meio, ó lá, ó, H com Cl, vai formar o HCl, percebe que aqui tá balanceado, tá? Olha só, o H2SO4 é um ácido forte, o HCl também é um ácido forte, porém, o ácido sulfúrico não é uma substância volátil, tá? Ele é um ácido fixo, ou seja, ele não se volatiliza facilmente a menos de 100 graus. E o HCl é um ácido volátil, então, formar uma substância volátil ou gasosa é um dos motivos que a reação tem para acontecer. Aqui eu escrevi o AQ, porque a princípio
né, toda essa reação aqui ela está sendo feita em água, então em solução aquosa, então vai formar o HCl dissolvido na água. Porém, se você faz essa reação aqui em um frasco aberto, esse HCl devagarzinho ele vai passando para o estado gasoso e vai saindo, tá, da sua solução. Quando o HCl começa a evaporar da sua solução, porque na verdade ele é um gás dissolvido na água, né? A sua reação então tende a ocorrer nesse sentido, tá? Então, quer dizer, formação de uma substância volátil ou gasosa é um outro fator que favorece a reação acontecer. Bom, aqui a gente pode analisar o ácido fraco e volátil ou gasoso, porque a maioria dos ácidos, tá, que a gente vai olhar aqui, que são fracos, eles também são, ou eles são voláteis, ou eles se decompõem e formam um gás, tá? Então aqui, ó, olha só que interessante, aqui a gente tem um sal, cianeto de potássio, reagindo com ácido sulfúrico, que é um ácido forte, tá? Depois que acontece a reação de dupla troca, vai formar o sulfato de potássio e forma o HCN, olha lá, ó, ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é um ácido fraco e ele é um gás, tá? É a mesma situação da reação anterior. A princípio, ele fica dissolvido, é um gás dissolvido na água, mas com o tempo ele vai acabar se tornando um gás e saindo da solução, tá? Aqui, ó, aqui a gente tem o HCl como reagente, ácido forte. Nesse caso, né, na reação de dupla troca, ele forma o ácido nitroso, que é um ácido fraco. Aqui a questão é a seguinte, na hora que você faz realmente a dupla troca, né, troca aqui os cátions e ânions, você vai ver a formação do HNO2. Mas o importante é saber que a partir do momento que você forma o HNO2, é um ácido fraco, instável, que se decompõe formando água e esse óxido de nitrogênio. Tudo bem? Então aqui realmente a reação ela acaba formando um gás e não só um produto volátil, porque isso daqui é um gás, tá? E ele não fica dissolvido na água. Então, motivo para a reação acontecer. Tudo bem? Aqui, olha só, outra coisa interessante, olha. Toda vez que se forma ácido carbônico, tá? Lembra, ele é instável e vai se transformar em CO2 e água. CO2 é um gás, formou gás, reação ocorre, tá? Aliás, é muito comum, eu tô colocando o H2CO3 aqui nesse caso, tô colocando aqui, ó, nesse caso, o HNO2, mas normalmente a reação ela já vem assim, ó, tá? Já vem com a formação desse produto decomposto, tá? Mas assim, se eu colocar direto, não dá pra ver que é uma reação de dupla troca, né? Então a gente faz a dupla troca e depois a gente percebe que na verdade ele se decompõe, água e CO2. No caso do ácido aqui embaixo, o ácido sulfuroso é a mesma coisa, ele forma, é um ácido fraco e ele também é instável e se decompõe em água e é CO2, tá? Então são todos que eu acabei de falar a mesma situação, formam um produto gasoso. Formou um produto gasoso, a reação tende a acontecer no sentido direto. E aqui é um caso interessante, ó, eu nem coloquei aqui um item, porque formação de base fraca e volátil ou gasosa. A única base fraca que pode ser volátil é o hidróxido de amônio, tá? A única. Porque todas as outras bases fracas, elas são sólidos. Tá? Então, lembrando que o hidróxido de amônio é a única base que é exceção, ela é totalmente diferente das outras, tá? Então, aqui acontece mais ou menos como acontece nos ácidos que eu acabei de mostrar. O hidróxido de amônio, ele se decompõe em amônia gasosa, tá? Que é o que faz a reação acontecer, a formação do gás, e água, tá? Então, qualquer sal que tenha o íon amônio, olha só, ele pode, então, né, qualquer sal que tenha o cátion amônio reagindo com uma base forte, vai formar o hidróxido de amônio, que vai se decompor formando amônia e água, tá? Então, é uma reação que também ocorre.
E aqui a gente vê então a formação de precipitado, tá? Quando a gente fala a palavrinha precipitado, isso significa produto sólido ou insolúvel no meio aquoso, tá? Essas reações todas são feitas em meio aquoso. Bom, aqui é um exemplo muito típico, que é a reação do nitrato de prata, tá? Olha só, a gente não tá vendo nada, né? Significa que ele é solúvel. E do ácido clorídrico também, ó, a gente não tá vendo nada, significa que ele é insolúvel. A partir do momento que esses dois entram em contato, o que vai acontecer, ó? Forma-se um sólido branco, tá? Que é o cloreto de prata, tá? A gente consegue ver aqui, quando a gente vê a cor branca, isso significa que ele é insolúvel, porque se ele fosse solúvel, a gente não ia ver, tá? Então, forma-se esse sólido branco, que é o cloreto de prata, tá? E aqui o ácido nítrico. Mas o que é importante? Ó, solúvel, solúvel, solúvel. Então, as substâncias solúveis, elas não formam reação nenhuma. O que vai fazer a reação acontecer é a formação de um produto insolúvel no meio, tá? Então, ó, quando você deixa em repouso esse tubo de ensaio, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para o fundo, tá? Se separa, tá? Praticamente tudo se separa da água, né? A gente chama essa água que fica aqui em cima de sobrenadante, e a parte sólida vai ficar toda aqui, ó, localizada no fundo. Por isso que a gente chama de precipitado, porque ele fica localizado no fundo do recipiente, tá? Bom, para saber se a reação de dupla troca devido a precipitado vai acontecer, eu preciso das regras de solubilidade, tá? Então, aqui tem uma tabelinha bem interessante, olha só. Todos os asteriscos que eu coloquei são aqueles que a gente não pode esquecer, tá? São regrinhas assim, ó. Por exemplo, todo nitrato, qualquer nitrato de qualquer cátion, ele vai ser solúvel. Percebe, ó? Insolúvel, não tem exceção, tá? Todo nitrato é solúvel. Todos os acetatos são solúveis. Mas saber de nitrato é mais importante, tá? Sempre cai em exercícios nitratos. Bom, cloretos e brometos. Todos são solúveis com exceção da prata, do chumbo, do mercúrio 1, tá? Ó, prata, chumbo, mercúrio 1. Isso, cloreto e brometo. Os iodetos seguem a regra, ó, prata, chumbo, mercúrio 1, mercúrio 2 e bismuto, tá? O iodeto, então, tem alguns a mais aqui pra gente lembrar. Olha só, sulfato. Todos são solúveis. Exceção, sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, de bário e de chumbo. Esses aqui são insolúveis. São coisas que tem que saber. Outra coisa super importante, ó, todos os metais alcalinos, sódio, lítio, potássio e o íon amônio, todos os sais ou bases que tiver esses cátions aqui vão ser solúveis, percebe? Ó, não tem exceção, tá? Agora aqui a regra é o contrário, ó, tá? Ó, são insolúveis todos os sulfetos, com exceção dos metais alcalinos terrosos e amônio. Alcalinos e amônio é essa regra que a gente já viu aqui, tá? Hidróxidos, ó, são todos insolúveis, com exceção dos metais alcalinos terrosos e amônio, tá? Lembrando que o magnésio, tá? Aqui ele fala alcalinos terrosos, mas o magnésio é uma exceção, tá? Então, ó, hidróxido de magnésio é insolúvel, tá? Por isso que a gente toma leite de magnésio. Carbonatos são todos insolúveis, com exceção dos metais alcalinos e amônio. Fosfato, todos insolúveis, com exceção de metais alcalinos e amônio. Tá? Aqui essa regrinha aqui que a gente não pode esquecer dela. Essa eu não posso esquecer. A regrinha do nitrato eu não posso esquecer. A regrinha da prata, que precipita com cloreto e brometo, sempre cai em vestibular isso aqui, tá? E qualquer outro sal que a gente não falou aqui vai ser insolúvel, a não ser que tenha cátion de metal alcalino ou amônio. Então, a tabela de solubilidade é muito importante quando a gente quer saber se as reações de dupla troca por precipitado ocorrem, tá? Olha só, aqui eu peguei só os halogênios, ó. Então, ó, cloreto de prata, olha lá que interessante, ó. Cloreto de prata, brometo de prata
iodeto de prata. E o fluoreto de prata, olha só. Cloro precipita, bromo precipita, iodo precipita. Aqui não dá para ver muito bem, mas esse daqui, ó, é amarelo. Então, os outros dois são brancos. E o fluoreto não precipita, ó. Quer dizer, que se eu misturar sais onde forneça prata como cátion e flúor como ânion, não vou ter precipitado, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns outros exemplos, tá? As reações de precipitação, elas são muito bonitas, porque a maioria dos precipitados são coloridos, tá? Olha lá, ó. Esses sais aqui que tem crômio, eles costumam ter essa cor alaranjado, às vezes amarelo, tá? Aqui, ó, o iodeto de chumbo que a gente falou agora há pouco, tá? Esse aqui é o hidróxido de prata, que não é família 1A nem 2A, precipita. O hidróxido de níquel verde, tá? E tem outros aqui, ó, tá? Então, aqui eu coloquei algumas reações pra gente só ter ideia. Olha lá, ó, importante, ó, aquoso, sólido, tá? Então, a partir de agora é muito importante a gente olhar nesse símbolo que fica pendurado aqui no elemento químico, tá? Claro que, né, pode acontecer que não venha escrito nada na sua reação, já com a intenção de você usar essa tabela aqui, tá? Tem vestibular que te dá uma tabela de solubilidade, tem vestibular que não dá. Os que não dão a tabela, eles vão cobrar exatamente esses aqui que eu circulei, que são os mais importantes, tá? Então, olha lá. Aqui, ó, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, dupla troca, cálcio reage com fosfato, magnésio reage com carbonato, forma-se esses dois compostos. Esse carbonato aqui, ó, de magnésio, ele é aquoso, a maioria é insolúvel, esse aqui não, e forma o fosfato de cálcio. É interessante, o sal fosfato de cálcio, ele pode ser quem tem pedra nos rins, né? Ó, cálcio pode vir de uma alimentação de quem toma bastante leite, e o fósforo pode vir de uma alimentação de quem toma muita Coca-Cola. Ó, precipita pedras de fosfato de cálcio nos rins da pessoa, né? E pode dar problema de cálculo renal. Aqui, ó, nitrato de chumbo, todo nitrato é solúvel. Aqui, ó, aqui, ó, permanganato de lítio, ó, sal de lítio solúvel. Vai formar o permanganato de chumbo 2, que é sólido, então precipita. Esse permanganato aqui, ele tem uma cor alaranjada, tá? Então, aqui a gente vai observar. Na verdade, assim, as reações de precipitação a gente observa, né, a olho nu que a reação está acontecendo. Não é igual uma reação de neutralização que forma água e você não tá vendo nada, tá? Aqui mais outros exemplos, aqui, ó, reação de dupla troca do nitrato de chumbo com o iodeto de sódio, tá? Forma o iodeto de chumbo, que é um sal amarelo, nitrato de sódio aqui aquoso, e aqui, ó, sulfato de cobre, que é um sal azul, solúvel na água, tá? Reagindo com dicromato de potássio, formando esse sal de cobre aqui, que também é um produto sólido. Olha aqui que interessante, ó. Cloreto de potássio, família 1A solúvel. Nitrato de sódio, todo nitrato é solúvel, todo sal de família 1A é solúvel, tá? Dupla troca, nitrato de potássio, todo nitrato é solúvel, família 1A solúvel. Família 1A solúvel. Aqui, ó, essa reação eu posso escrever, mas ela não ocorre, tá? Porque, na verdade, o que a gente vai ter em solução aquosa disso aqui? A gente vai ter os cátions de potássio, os ânions de cloro, os cloretos, vamos ter os cátions de sódio e vamos ter os ânions de nitrato. A gente vai ter isso em solução, nada formado de verdade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula.